E aí, povo santo, tudo certinho? Estamos chegando mais uma vez aqui no canal com um vídeo novinho, lição de número 8 das lições bíblicas para a escola dominical. E eu quero agradecer você por estar aqui mais uma vez no meu canal. Não é inscrito ainda? Faça sua inscrição no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos para que consigamos alcançar outras pessoas também. Lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus, um tema muito importante para a teologia cristã. Texto áureo Deuteronômio capítulo 6 e o versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A verdade prática dessa lição diz que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. É mesmo uma verdade isso, né? Quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento como base, principalmente nos evangelhos, para compreender a lei. Por isso, compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita de Jesus Cristo, né? A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Cânon, esta palavrinha aqui, um pouquinho diferente, às vezes não é muito habitual no nosso dia a dia. Cânon, vara de medir, régua de medir. Então, ou seja, está ligado naquele princípio lá de que a palavra de Deus, de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou seja, ela que nos dá a medida, né, de tudo aquilo que nós vamos fazer. Possui igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Aqui falando do Antigo e do Novo Testamento, né? Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, a lei de Deus. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico da lição, trata-se do conjunto formado por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, certo? A totalidade do Pentateuco é distinta nas páginas da Bíblia Sagrada como lei, lei de Moisés, lei de Deus e lei do Senhor. Estuda-se a lei de Deus, então, sobre 3 aspectos. Nesses aspectos aqui, gente, tem muita gente fazendo confusão, pegando coisas da lei antiga, que era uma referência para o povo de Israel, principalmente na sua travessia no deserto, e aplicando hoje para o Novo Testamento. Tem que tomar cuidado com isso. A lei era formada em 3 aspectos diferentes. Lei moral, né, que possuía validade permanente, então, sobre todos os povos, então essas não mudam. Nós tínhamos as leis cerimoniais, né, que são descritas lá para o povo judeu. Isso aí é para o povo judeu apenas. Leis cerimoniais tratavam-se da liturgia religiosa dos judeus e leis civis, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão, né? Então, leis cerimoniais tinham a ver com culto judaico. Por exemplo, Páscoa tinha a ver com culto judaico. Isso não é para a igreja cristã, né? E além do mais também, né, gente? Tá vindo Páscoa aí daqui a pouquinho, né, no nosso calendário. Fazer Páscoa com chocolate é fácil demais. Eu quero ver fazer com ervas amargas, igual o israelita fazia também, né? A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Então vamos lá. As leis morais, elas continuam tendo valor para nós hoje. Ela diz respeito não apenas ao povo de Israel, mas a todos os povos em todas as épocas. Por exemplo, não matar, não roubar, são leis morais, e outras mais, né? Amar o próximo. Agora, leis cerimoniais, leis civis que diz respeito aos israelitas, isso era para aquele tempo, para aquele povo, certo? Hoje nós estamos embaixo
de novas diretrizes, as diretrizes do Evangelho da graça de Deus. Portanto, as leis cerimoniais hoje são outras. Naquele tempo, a adoração, por exemplo, era limitada ao ambiente do templo. Jesus ampliou a questão e disse lá para a mulher samaritana que a nossa adoração ela não está limitada mais à questão do ambiente do templo. Adorar agora em espírito e em verdade. Então, qualquer lugar. Adoração não é mais num ambiente cercado de paredes no templo, mas é um estilo de vida, certo? Os sacrifícios dos animais que eram oferecidos lá. Jesus morreu, pagou esse sacrifício de uma vez por todos, por toda a eternidade. O que Paulo disse em Romanos 12 é que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, não é morto, e santo e agradável, que é o vosso culto racional, culto com inteligência, ok? A Escritura afirma que a função da lei era transitória, passageira. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E Jesus veio, então, cumprir isso. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante ao Evangelho. Cristo, único, sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Ele cumpriu no nosso lugar, porque nenhum de nós tínhamos condições de fazer isso, gente. Todos nós já nascíamos embaixo da condenação do pecado. Era necessário que alguém sem pecado, então, cumprisse. Jesus, o único que conseguiu fazer isso. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que a lei esboça o plano de redenção em Cristo pelos méritos da cruz de Cristo. Somos resgatados, então, da maldição da lei, ok? Segundo tópico da lição, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O termo evangelho tem origem no grego, que significa boas novas, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Jesus Cristo. Os evangelhos apresentam Jesus para nós com 3 títulos diferentes: Salvador, Cristo e Senhor. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele diz que ele veio para salvar o povo dos pecados. Essa é a apresentação de Mateus. Quando você vai para Marcos, ele diz que é preciso crer em Jesus para ser salvo. Já Lucas diz que ele veio salvar o que estava perdido. E em João, ele esclarece que Jesus é o Salvador do mundo. Então nós temos aqui a apresentação da salvação na perspectiva dos 4 evangelistas, falando da mensagem da salvação, mas usando termos, palavras um pouco diferentes uns dos outros, seguindo aí as características particulares de cada evangelho e o foco para que cada evangelho foi escrito, né? O que você precisa guardar desse tópico 2 é que os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus, a mensagem da salvação em Jesus Cristo, ok? Para o terceiro tópico, uma mensagem transformadora, a transformação do caráter, é definido então como a maneira como cada pessoa age, expressa caráter. É exatamente isso. Somente a graça de Deus é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Então, o caráter só pode ser transformado, gente, a partir do encontro real com Jesus. Jesus muda a vida das pessoas. É preciso nós crermos isso, que o Evangelho faz isso mesmo com as pessoas. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banaliza a união conjugal e provoca rupturas na família. Só que Jesus apertou o negócio um pouquinho. Jesus ensina que o propósito do casamento, e ele retoma lá no Êxodo,
para dizer que a união é indissolúvel entre um homem e uma mulher. Ele disse em Mateus 19:6 que o que ajuntou, Deus não separa o homem. É colocado aqui na revista algumas exceções polêmicas, né? Eu não vou aqui entrar no mérito da questão, até porque não é o objetivo meu aqui do vídeo. Eu tenho dito aqui que o objetivo meu do vídeo é pontuar coisas que eu acho que são importantes dentro do conteúdo da lição, sem aprofundar propriamente dito no assunto, até porque em 15 minutos não dá para fazer isso, né? São apresentadas algumas exceções que são justificadas, né, para o final do casamento, como é o caso de morte, infidelidade, deserção do lar por parte do descrente, né, seguindo a ideia de que só o descrente resolve ir embora, o que não é verdade, né? Tem muito crente que resolve ir embora. Essas são algumas dissoluções que algumas pessoas também não enxergam como sendo razão para o fim do casamento, né? E o termo é polêmico. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, ou seja, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação e cabe a nós anunciar à humanidade esse amor extraordinário de Deus, certo? O que você precisa guardar desse tópico 3 é que a observação dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito Santo, a obediência ao Evangelho muda as pessoas. Para concluir a lição, a função da lei era transitória, passageira. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano de salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Aleluia! Glória a Deus, em Cristo somos livres. Ele cumpriu por nós toda a lei. E uma vez nele, nós alcançamos a salvação, é o que nos diz a bendita palavra de Deus. Ok? Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Fique na graça e na paz.